in a London Drawing Room. Poema de George Eliot. Vamos lá. Aqui a gente tem um poema. Não tem a tradução, porque eu não achei tradução dele na internet e eu acho que eu não sou a melhor pessoa mais preparada para fazer uma tradução. Mas a gente vai fazer a análise e vai entender ao longo da explicação. Então vamos lá. The sky is cloudy, yellowed by the smoke. For view there are the houses opposite, cutting the sky with one long line of woe like salty fog, far as the eye can stretch, monotony of surface and of foam, without a break to hang a gaze upon. No bird can make a shadow as it flies, for all is shadow, as in ways or hung by thickest canvas, where the golden rays are clothed in hemp. No figure lingering pulses to feed the hunger of the eye, or rest a little on the lap of life. Oh, hurry on and look upon the ground, or glance unmocking at the passers-by. The wheels are hurrying too, cabs, carriages, all closed in multiplied identity. The world seems one huge prison house and court, where men are punished at the slightest cost, with lowest rate of color, warmth, and joy. Um poema bem simples, entre aspas, porque mexe com muita palavra, descrição, mas a gente vai conseguir entender. Então, primeiro a gente vai trazer aqui o contexto histórico do poema e uma breve explicação geral sobre o poema, para que a gente possa entender durante a análise. Então, o poema ele se passa no ápice da Revolução Industrial em Londres, por isso tem várias marcas disso dentro do poema. Se deu também, eu acho que ele foi escrito, na verdade, após ela ter chegado em Londres, que foi quando o pai dela morreu, ela foi morar em Londres e aí ela começou a escrever justamente porque como ela tinha um relacionamento com a George Eliot, no caso, ela tinha um relacionamento com um homem casado, tanto os parentes, familiares, quanto as pessoas, elas evitavam ela, então ela acabou se sentindo muito reclusa e a partir daí ela começou a escrever e ela utilizou esse nome masculino justamente para que as pessoas pudessem levar a sério os poemas dela, né, os escritos dela. Ele descreve também o clima pesado e monótono de Londres, que teve como consequência esse estado atual e as pessoas que lá moravam, justamente por conta de toda essa mudança que essa Revolução Industrial trouxe para lá. E também o tema central é o pecado da monotonia, que se fala muito em monotonia dentro do poema e é simbolizado tanto pelas sombras que circundam a cidade, quanto a, a indiferença das pessoas umas com as outras, a falta de diferenciação de formas. Parece que tudo é um simples muro negro, acinzentado, em que tudo parece igual e não tem nada de diferente ali. Ela descreve também o céu amarelado, né, que o amarelo ele traz uma sensação de desconforto, uma sensação de apatia contra tudo que tu vê ou sente. Esse sentimento de desconforto em que ela se encontrava dentro da própria Londres, né? Ela chega a citar que esse clima pesado e sombrio, literalmente sombra, que cobria a cidade toda, é como se fosse um grande véu, um manto negro que
cobrisse a cidade toda, e ela chega a citar as aves, né, quando elas voam, não causam sombra, o que dá a entender que o sol não entrava, não causasse sombra. Isso tudo causado pela Revolução Industrial, óbvio. Foram começar a jogar muita poluição, tanto os trens quanto os carros, as fábricas. Então aquilo tudo dava esse clima pesado e essa falta de luz dentro de Londres, como se tivesse um véu cobrindo, né? Ela chega a comparar com uma tela de um quadro que cobria. Então vamos lá, eu trouxe como texto base o mesmo do anterior, porque a gente vai continuar tratando do eu lírico dentro do poema, e a gente vai se ater a uma especificidade dentro disso. Então eu vou ler aqui novamente e aí a gente vai ver exatamente aonde vai se centrar esse eu lírico, essa análise de eu lírico. Vamos ver aqui. No caso de Walt Whitman, quando o poema apresenta "Eu sou imenso, há multidões dentro de mim", novamente não é o poema que a gente está analisando, é um poema que é o do Walt Whitman, quando ele cita aí. Esse eu não é necessariamente o autor, mas talvez fosse como o autor se sentia naquele momento, que é exatamente onde a gente vai se ater, como que talvez tudo isso que ela descreve seria como ela estaria se sentindo naquele momento em Londres. Aí entre as outras partes, né? Ou talvez nem o sentisse assim, mas era isso que queria dizer ou escrever. Ou talvez até nem soubesse o porquê de fez tal afirmação. E entra a pergunta, quem é esse eu que fala? Então, são questões que a gente observa dentro de um poema, mas a gente vai se ater exatamente a essa primeira, de como o autor, que talvez fosse como o autor se sentia naquele momento. E aí expressou dentro do poema. Uma visão mais romântica, mas no sentido de a pessoa expressar seus sentimentos dentro do poema. Entretanto, é inegável que essa voz ou essas vozes precisam do corpo e da experiência do sujeito empírico para a criação poética. Combe cita Dilthey quando afirma que o conteúdo de um poema encontra seu fundamento na experiência vivida do poeta e no conjunto de ideias encerrado nela. A chave da criação poética é sempre a experiência e sua significação na experiência existencial. Então, a gente vai se ater a isso. A experiência do sujeito empírico dentro do poema, ou seja, a própria autora. A gente vai assumir que a autora, de fato, estava querendo passar o que ela estava sentindo. Porque se a gente for pensar bem, ela foi para Londres logo após a morte do pai. Então, já estava em clima de luto, né? Ela já tinha perdido a mãe, ficou só com o pai. Depois que ela se graduou, se não me engano, o pai dela morreu e ela acabou se mudando para lá. Então, o luto em si já tem uma tonalidade escura, ele é representado pela cor preta. E ela fala muito dessa cor dentro do poema, as sombras, o clima escuro, denso, essa névoa negra que circunda toda a cidade. O fato também dela se sentir reclusa por conta do relacionamento dela, ser um relacionamento à parte da sociedade, então, e que desde que as pessoas acabavam evitando, ela se sentia muito só, também pode representar isso, esse sentimento depressivo que ela sentia dentro dessa cidade. Então é a partir daí que a gente vai começar a analisar o poema. A gente vai analisar por versos, né? A gente vai começar do verso 1 ao 6. E nesses versos a gente ela entende pela forma como ela fala que ela vai descrevendo a cidade. Então, como o poema é na drawing room, na London Drawing Room, é como se ela estivesse dentro de um local, de uma casa, e estivesse observando o lado de fora, pela uma janela, uma porta, o que quer que seja, Londres.
Só que, como não tem uma localização exata, a gente pode assumir que pode ser qualquer lugar de Londres. E a partir daí, dessa observação, ela começa a descrever Londres. Então, the sky is cloudy, yellowed by the smoke. Ela começa citando todas essas nuvens que circundam a cidade, esse clima amarelado de apatia contra tudo que se vê. For view there are houses opposite, cutting the sky with one long line of woe. Ela descreve essas casas que ficam do lado oposto da casa dela, como se fossem uniformes, como se todas elas são todas tão iguais, não tem uma coisa só que diferenciasse, que é como se fosse tudo só um ponto, um muro só, igual, sem nada de diferente. Like a solid fog, como se fosse uma névoa sólida, né? Seriam representados esses prédios. Far as the eye can stretch, monotony of surface and of form. Ou seja, até onde o olho pode alcançar, só se vê monotonia na forma e na aparência dessas coisas que ela vê. Tá? É como se fosse tudo igual, esse sentimento de que não há novidade, não tem nada que tire essa coisa monótona, triste e morta de dentro da cidade. With a break to hang a gas upon. Nada que quebre isso. Como se não tivesse nada para explorar, né? Dentro da cidade, é tudo igual. Versos 7 a 12. No bird can make a shadow as it flies. Então a gente vê aqui ela citando já o episódio da ave, né? Que não causa sombra quando voa. Aí ela descreve esse céu que é coberto por esse manto esse manto negro, né, que ela compara com um canvas, que seria tipo uma tela que é utilizada, né? Se está numa drawing room, então ela iria comparar com uma tela, como se estivesse cobrindo todo o céu. E aí a gente pode assumir que não entra a luz do sol, e a luz do sol poderia ser justamente esse resquício de esperança, né? A gente tem aquela clássica cena do sol abrindo as nuvens e tal. Então, como se não houvesse esperança dentro daquela cidade, não houvesse alegria. By the thickest canvas. For always shadow. Ela compara tudo como se tudo fosse uma sombra. Where the golden rays are clothed in hemp, no figure lingers pose to feed the hunger of the eye, or rest a little on the lap of life. Então, ela vai tratar essa pessoa que pode ser ela ou pode ser alguma pessoa que ela criou, que observa esse lado de fora buscando algo para admirar, algo que quebrasse, que, como ela fala, pose, no figure linger pose to feed the hunger of eye or rest a little on the level of life. Seria dar uma quebra nessa monotonia sem fim, nesse clima pesado e falaçado, clima triste, clima depressivo. E ela compara essa pessoa que está ali querendo, está anseia por algo que seja diferente, está desesperada procurando por algo que lhe interessasse, que fosse diferente de tudo. E essa pessoa que está desesperada por isso, procurando, seria the hunger of the eye, o olho faminto, né, por essa quebra de expectativa, essa quebra de monotonia, na verdade. Daí ela passa para os versos, a gente passa para os versos 13 a 19, onde a gente encontra duas partes também que a gente pode dividir, né? As 4 primeiras linhas e as 3 últimas. Essas 4 primeiras, ela vai continuar descrevendo a cidade
Porém, agora ela vai começar a descrever como se tivesse tudo correndo, agitado. Now, all hurry on and look upon the ground. Todas as pessoas correm, tudo corre, e todas elas correm olhando para baixo. Or glance and mocking at the passers-by. Essa cena me lembra muito o Pequeno Príncipe, quando é mostrado como os adultos lidam com o mundo real, quando mostra os adultos sempre correndo, querendo uma evolução tecnológica, uma evolução econômica, e todo mundo indiferente com todo mundo, e eles andam correndo, ninguém para nada, ninguém nota nada, sempre olhando para baixo como se tivesse conformado com essa falta de interação. The wheels are hurrying too, cabs, carriages, all closed in multiplied identity. Ou seja, tanto as pessoas, ela compara agora as rodas, os carros, no caso os táxis, as carruagens, tudo fechado, tudo da mesma forma, e numa forma, uma identidade múltipla, né? Como se todas fossem iguais, todas correndo, como se tudo ali fosse só, se a vida fosse só isso, correr e viver dessa forma, como se eles tivessem escolhido viver dessa forma, conformados no caso, né? Com essa monotonia e depressão sem fim que a cidade se encontra. E aí a gente tem as 3 últimas linhas, onde ela vai descrever os moradores da cidade de Londres. The world seems one huge prison house and court. O mundo se aparenta ou parece ser uma grande prisão, uma grande prisão e tribunal, onde where men are punished at the slightest cost, with lowest rate of color, warmth and joy. Onde os homens, né, são punidos pelo mais simples pecado, a gente pode traduzir assim, com o mais baixo índice ou talvez nulo de cor, calor e alegria. Então, ela compara essas pessoas como se elas tivessem sendo punidas pelo fato de elas terem escolhido e se conformado viver dessa forma. E elas são punidas por conta disso. Punidas como? Punidas por esse mundo, nessa aparência de monotonia, de depressão, de isolamento social, em que as pessoas não se preocupam umas com as outras, que é totalmente o contrário do que eu falei no último, que foi analisado no último poema, em que ela traz um poema moralístico em que as pessoas têm que se preocupar com as outras e ajudar sem necessidade de ter algo de volta, que ela demonstra uma sociedade, uma Londres, em que nada disso é importante. Então a gente pode ver, é um poema bem ilustrativo, histórico, em que a gente pode ver desenhada uma sociedade e uma Londres, geograficamente, dentro do período da Revolução Industrial. Uma Londres totalmente apática, monótona, onde nada é diferente, tudo é igual. Ou seja, um local onde é totalmente desconfortável de se viver. Isso pode ser aplicado justamente a como ela se sentia dentro de Londres naquele momento. Após a morte do pai, toda essa reclusão por conta da sociedade em cima dela, devido ao relacionamento que ela tinha, essa insatisfação com a sociedade que ela tinha, a sociedade, ela sempre tinha esse enfrentamento de como a sociedade era na época, ela sempre batia de frente com isso, essas ideias moralistas que tinham. Então a gente pode ver isso bem claro dentro desse poema.
Bom, aqui estão as referências, né? O texto base e o site de onde eu tirei o poema.